Obrigado pelo lindo louvor. Me lembra só o nome? Vini. Obrigado, Vini, pelo lindo louvor, né? Alguém já gritou dali, acabou. Queriam o Vini cantando mais, viu, Vini? Prepara mais músicas aí que você tem o dom. Boa noite, igreja. Prazer estar com vocês essa noite, aqui acompanhado da minha esposa. Vamos abrir a Bíblia, vamos orar a Deus, para que o Papai do Céu fale conosco, nos comunique mais do seu amor, de sua graça. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1 e 2, mas eu quero pedir que você já vai também, coloca seu dedinho lá em Apocalipse, capítulo 21. É mais ou menos, a gente não vai nem fazer uma leitura exata, é mais uma ideia que nós temos daqui do texto bíblico, e nós vamos então avançar com o tema dessa noite. Mas antes vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esse dia e o cuidado conosco a cada instante até aqui. E que bom que estamos nesse lugar, nesta hora, com a tua palavra em nossas mãos, para ouvirmos a voz do Senhor conosco. Então pedimos que o Espírito Santo, porque cremos que Ele já está aqui entre nós, Ele comunique aos nossos corações o teu plano, tua vontade, teus desígnios. E nosso coração tenha fé para ouvir, aceitar, viver a tua palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos a Bíblia, e eu pedi para vocês fazerem isso, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tudo que você lê nesses dois capítulos, você lê como algo pleno da vontade de Deus, belo, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruptura, sem nenhum toque daquilo que nós conhecemos por ver, por saber e pela experiência da própria vida, o que nós chamamos de pecado. Então, quando nós olhamos aqui, nós encontramos o plano ideal de Deus, quando Ele cria. Aqui nós temos a família sendo instituída, o casamento, nós temos o cuidado com a natureza, e nós temos a beleza da relação de Deus com o ser humano. Nesse contexto de Gênesis capítulo 1 e 2. Quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 21 e 22, você para perceber o que são dois capítulos começando e exatamente dois capítulos terminando da mesma forma. Então, quando você abre em Gênesis capítulo 1, verso 1, lá diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem ali a criação do céu e da terra. Agora, quando você abre em Apocalipse 21, você já tem também esses elementos. Só que agora sim, eu vi o quê? Um novo céu e uma nova terra. O que nós temos aqui? E então, quando você lê as páginas finais da Bíblia, sendo as páginas finais do livro de Apocalipse, você tem agora a segunda obra criadora de Deus. E então, você consegue perceber que esse livro termina com uma palavra muito especial. Você já parou para ver que a última palavra, antes do verso 21, que o verso 21 exalta a graça, mas a graça de quem? Do Senhor Jesus. O último personagem que aparece na Bíblia é quem? É Jesus Cristo. Quando você vai em Gênesis capítulo 1, verso 21, ali diz assim em hebraico: Bereshit bara Elohim. No princípio. Esse Bereshit, ele tem 5 significados na linguagem bíblica. Só que o principal deles não é exatamente um contexto temporal, é de fato uma pessoa. Então, Bereshit, aqui em Gênesis 1, no princípio, que dá uma ideia de ser num contexto do tempo, não é verdade? Em algum momento do tempo Deus criou. Não, aqui é Jesus. E João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele é claro ao dizer: no princípio era o quê?
Ele não diz no princípio estava o verbo, ele diz no princípio era o verbo. Quem que é o verbo de João? O Logos de João capítulo 1. Jesus. Então o livro bíblico, a Bíblia, o conteúdo bíblico, começa com a pessoa de Jesus. No princípio, em Jesus, Deus criou os céus e a terra. Agora, Apocalipse capítulo 21, João está dizendo, eu vi novos céus e nova terra. E ele então agora vai terminando as palavras finais do livro de Apocalipse, e ele termina o verso 20 dizendo, amém, vem Senhor Jesus. E agora, para que fique claro que esse livro é o livro da graça, então a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? A graça de Jesus. Então, quando eu abro a minha Bíblia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ali tudo é belo, perfeito, pleno, lindo, maravilhoso. Eu gostaria da ajuda de vocês. Eu não sei, está sendo transmitido, não está? Eu não sei até que tanto que eu consigo aqui ir para que a câmera, para que eu não possa dar uma andada um pouco mais, ok? Então, deixa eu perguntar, eu gostaria que vocês me ajudassem aí, tá? Eu estou dizendo que em Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos tudo lindo, vai me ajudando aí. Lindo, belo, que mais? Quero adjetivos que enalteçam aquilo que Deus fez sem a presença do pecado. Que mais? Perfeito, que mais? Puro, muito bem, que mais? Belo, harmonioso, que mais? Magnífico, posso dizer sim ou não? Lado de cá que não participou ainda, o que mais? O que tem ali? Pleno, sim ou não? Maravilhoso, pleno, magnífico, perfeito, belo, harmonioso. Ali está. Quando você vai para as páginas finais, você tem exatamente, e você consegue colocar exatamente esses mesmos adjetivos para o que Deus está refazendo agora. Por isso que vem agora a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Agora não tem mais, aí vai dizendo que não tem mais, e vai dizendo que tem, né? O que não tem mais? Não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais luto, não tem mais dor, não tem mais sepultamento. E tem um texto, um verso que diz, ali não haverá mais maldição alguma. Diga amém? Olha que coisa interessante. Então eu olho para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, eu tenho a graça de Deus criando, graça criadora, porque Deus não cobrou nada para criar, sim ou não? Essa criação é de graça, é por amor, é uma obra criadora, a graça de Deus está criando, está os três criando, vou melhorar, as três pessoas, porque é Deus criando em Jesus. E logo diz a Bíblia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Está ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criando e criando de graça. A graça de Deus é uma graça criadora. Quando nós vamos para Apocalipse 21 e 22, ou seja, da mesma forma que os dois primeiros capítulos, eles trazem a graça de Deus de maneira plena e perfeita, nós agora temos a graça de Deus recriando em Apocalipse capítulo 21 e 22. E por que isso aqui é maravilhoso e belo? Porque aqui também nós temos a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Aqui aparece Deus criando. A Nova Jerusalém descia da parte de Deus. Só que aqui aparece Jesus Cristo, o Senhor, o autor da criação, o doador da vida e graça. Mas aqui ainda em Apocalipse 22, 17 aparece o Espírito Santo, o Espírito e a noiva, dizendo vem. Estão aqui presentes. Quando você vai para o batismo de Jesus, que agora é nada mais, nada menos do que uma prefiguração da obra redentora, está Deus falando, Jesus sendo batizado e o Espírito se manifestando. Então é para você entender a dimensão, a harmonia da criação, a harmonia do trabalho de Deus, o Pai, de Jesus, o Filho e do Espírito Santo, na obra criadora e recriadora.
Na obra criadora de maneira física, na obra recriadora de maneira física, só que agora na obra criadora de maneira espiritual ou recriadora de maneira espiritual. Quando você então pega agora a sua Bíblia e depois que você deixa para trás Gênesis 1 e 2, e você deixa para frente Apocalipse 21 e 22, você tem praticamente todo esse miolo aqui, desse jeito, né? A parte maior ficou aqui, não ficou? Você tem todo esse miolo aqui, em Gênesis capítulo 3. Aquilo que era belo, que era lindo, magnífico, harmonioso, que era pleno, bonito, especial, esplendoroso, sofre uma ruptura, sofre um golpe de Estado. Aparece o que, meus irmãos? A presença do pecado. Mas quando você vai lá no capítulo 20, que agora fazendo um paralelo com o capítulo 3, se o capítulo 3 é a entrada do pecado, onde Satanás aparece como intruso na nossa história, você vai para o capítulo 20, que agora faz paralelo com a saída, e ali no capítulo 20, meus irmãos, tem a derrota, tem a prisão de Satanás, tem a eliminação do pecado para sempre, amém? É muito bom ser cristão. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos, sabemos nossa história, mas sabemos para onde nós vamos, amém? Nós sabemos como vai terminar o grande conflito, pastor. Nós sabemos. Nós não precisamos temer o futuro, porque nós já olhamos para o passado e temos uma contemplação de como Deus fez e como Deus lidou com o nosso passado. Nós podemos olhar para um panorama futuro e perceber como Deus vai resolver o nosso problema maior para com o futuro. Então, no presente, podemos ter total confiança no amor maravilhoso de Deus, na graça maravilhosa de Deus, no cuidado maravilhoso de Deus. Se estou pregando para alguém que, como no livro de Gênesis, vinha vivendo uma experiência linda, bonita, maravilhosa, esplendorosa, magnífica, feliz, talvez um casamento bonito, feliz, maravilhoso, especial, uma vida familiar bonita, linda, especial, uma saúde bonita, linda, maravilhosa e perfeita. E de repente, como na história bíblica, na história humana, o panorama da vida passa a ter cores diferentes, porque o pecado entra e a tristeza entra. Então, se estou pregando para alguém que teve a sua vida, a sua saúde, a sua história, seus relacionamentos, vindo numa sequência de fatos lindos, maravilhosos, especiais e plenos, mas de repente algo ruim acontece, e você começa a perder a esperança, perdeu a alegria, perdeu a felicidade, o seu horizonte escureceu, você passa agora a ter dificuldade, dor, tristeza, medo, ansiedade, pavor, angústia, porque isso é o que nós estamos acostumados a ter, sim ou não? É o que o mundo está acostumado a ter: dor, medo, angústia, pavor, pânico. Nunca se esqueça que se Deus tem o poder de resolver de modo geral a sua criação, muito mais poder Ele tem de resolver na sua vida particular, amém? Ele pode, porque olha o que a Bíblia já está dizendo, Ele vai resolver tudo no final das contas. O grande conflito nunca pegou Deus de surpresa, Ele sabia que tudo iria acontecer, e Ele mesmo assim decide criar aqueles que iriam negá-lo, traí-lo e rejeitá-lo, matar o seu filho. Ele não se esquivou de criar Lúcifer, sabendo pela sua presciência que ele usaria de maneira errada a sua liberdade. Ele continuou avançando na obra criadora, mesmo sabendo das consequências por criar com a liberdade. E quando tudo aparentemente deu errado, Deus coloca em ação um plano que estava estabelecido antes de criar qualquer coisa, o plano da redenção. Por isso esse livro, irmãos, ele não conta em si a história do pecado, ele conta a história de um Deus de amor, diga amém. Esse livro é um Deus de amor,
Esse livro fala de um Deus de amor. Aparentemente, quando você abre, você encontra amor de maneira plena nos 2 primeiros capítulos e amor de maneira plena no final, nos 2 últimos capítulos. Então, o que você tem nessa história toda desse grande livro chamado Bíblia? Você tem a história de um Deus trabalhando, de um Deus agindo, de um Deus fazendo, de um Deus entrando na história humana, de um Deus se relacionando com o ser humano, de um Deus se manifestando de maneira plena para a salvação daqueles que Ele sempre amou, sempre amou. Então podemos desenvolver fé no presente, por quê? Porque olhamos para o passado e vemos um Deus que não falhou no passado. Olhamos para o futuro e já sabemos como é que tudo vai ser. Esse Deus deixa certo para nós que Ele vai triunfar sobre o mal. Então o nosso presente precisa ser um presente de fé. Não podemos ser como Marta, que no contexto do seu irmão Lázaro, ao Jesus chegar, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, fé no passado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, fé no passado. Aí Jesus diz assim: mas olha, mas vai dar tudo certo. Eu sei que no futuro, eu sei que o Senhor há de ressuscitá-lo no futuro. Fé no futuro, mas faltava fé aonde? Faltava fé no presente. Se o Senhor estivesse aqui, quando o Senhor voltar nas nuvens, faltava fé no presente. Que nessa noite você desenvolva fé no presente. Amém? Fé no presente. Eu quero convidá-lo a ir comigo para o texto então da Bíblia que nós vamos ler nessa noite. Mateus, capítulo 11. Mateus no capítulo 11. Aqui nós temos, meus irmãos, um famoso convite da graça. Convite da graça. E a maneira como Jesus o coloca para nós é algo muito surpreendente e especial. Porque o problema do ser humano é o problema do caráter. Por que um casal que se casa se separa? Qual é a resposta? Caráter. Educação de filhos, por que falha? Quando falha? Caráter. Por que alguém briga no trânsito? Problema do caráter. Traição, caráter. Os vícios, caráter. Como assim, pastor? Caráter. Quando Adão estava nesse capítulo 1 e 2, na verdade, no contexto do capítulo 2, capítulo 1 ainda não estava ali Adão, mas no capítulo 2, ou seja, sem a entrada do pecado, para Adão e Eva andar com Deus, falar com Deus, obedecer a Deus, por terem o caráter pleno de Deus, era tão natural como para nós é respirar. Você não planeja respirar, ou planeja? Você só o quê? Respira. Se deita para dormir, respira. É natural, sim ou não? Não é natural? Para Adão e Eva, no contexto antes da entrada do pecado, para eles obedecerem a Deus, era natural, como para você e para mim é respirar. E por que era natural? Porque eles foram criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Sem inclinação para o pecado, sem desejo pecaminoso, sem vontade pecaminosa. Simples. Assim era. Agora interessante, né? Só aqui um parêntese, né? A tentação de Satanás para Eva, oferecendo para Eva comer do fruto para que Eva fosse como Deus. Mas Deus já não criara a sua imagem e semelhança? Sim ou não? Satanás aparece para nós, querendo dizer para nós que nós não temos aquilo que Deus já nos deu. Ele quer oferecer aquilo que Deus já nos deu. Quando Satanás vai tentar Jesus, a natureza não é a mesma. No batismo, Deus aparece e diz assim,
você é meu filho o quê? Amado. Satanás aparece na tentação e diz assim, ó, se Deus é seu pai, ué, como assim? Deus fala, meu filho amado. Satanás aparece e diz assim, ó, se Deus é seu pai, para ele ser seu pai, então faz isso. Ele quer oferecer aquilo que Deus já nos deu. Não nos deixemos enganar pelas tentações de Satanás. Por isso que foi com Eva muito parecido com o que foi com Jesus. Então, por que o nosso problema é o caráter? Porque o ser humano, quando agora passou a pecar, quando Adão pecou, e Eva primeiro, depois Adão e Eva experimentaram algo que nunca haviam tido na vida. O quê? Eles experimentaram naturalmente um distanciamento de Deus. É por isso que eles correram, fugiram, se esconderam. O medo, meus irmãos, o medo. Medo. O medo é a tragédia do ser humano. O medo é o nada querendo parecer alguma coisa. Todos têm medo. Todos têm medo de alguma coisa. E Adão e Eva agora começam a correr e a fugir de medo, se esconderam de medo. Por quê? Porque eles receberam aquilo que nós temos por herança. Quando nascemos já temos. A gente não escolhe. Receberam o que agora? Uma nova o quê? Natureza. Que natureza é essa? Natureza pecaminosa. Então agora Adão e Eva passam a experimentar os efeitos da natureza pecaminosa. Problema de caráter. Por que Caim matou Abel? Porque ele era ruim. Por causa do problema do caráter. Adão e Eva ganharam a natureza pecaminosa. Nós, ao contrário, já nascemos com a natureza pecaminosa. E agora o Evangelho nos dá a natureza de Cristo. É diferente, sim ou não? Totalmente diferente. Então, o problema que Adão e Eva passaram a ter, porque agora passaram a ter, o problema de caráter, distante do caráter de Deus, nós já nascemos. A criança já manifesta, sim ou não? A Bíblia diz isso. A criança já manifesta. Então, meus irmãos queridos, só tem um jeito para nós: trocar o caráter. Como é que muda o caráter, pastor? Será que numa sessão de terapia, psicólogo tem poder de mudar meu caráter? Tem, sim ou não? Será que num programa de final de semana com um coach, eu consigo ter o problema do caráter resolvido? Sim ou não? Porque nós temos que ter muito cuidado hoje. Hoje nós temos que ter cuidado, até porque, não vou dizer nos nossos púlpitos adventistas, mas no contexto geral do cristianismo, nós temos muitas pregações hoje motivacionais, sim ou não? Isso é bom, tem que liberar o seu eu interior, sim ou não? Essa coisa do ser humano, parece que há uma volta crescente do humanismo. Se nós não cuidarmos, nós vamos chegar um momento de achar que nós de fato podemos resolver nosso problema. Achando que melhorando o nosso comportamento, nós estamos resolvendo nosso problema de caráter. Então a gente dá uma melhorada na nossa performance, começa a ir para a academia, começa a ficar arrumado, sim ou não? Começa a ler um pouco mais, começa a aprender um pouco mais, daqui a pouco já vai para a internet, começa até a dar aula, é assim ou não é? Hoje todo mundo é professor no YouTube, sim ou não? Na internet, no Instagram. Aí eu abro lá meu Instagram, o cara começa dizendo: você não é preguiçoso, você só está assim, 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 vai lá, arrasta para cima, vai lá no meu curso e olha que coisa. É todo mundo hoje aí, sim ou não?
Lê um pouquinho mais, já é médico, já é terapeuta, já é isso e vai. E aí é para casais, e que coisa, e o ser humano, e o ser humano ensinando o ser humano ensinando o ser humano a ser melhor, a ser melhor, a ser melhor. Irmãos, ajuda bastante, eu sei que ajuda. Ajuda bastante. Mas nós não estamos aqui falando de autoajuda. Nós estamos aqui falando da ajuda do alto. E para o problema de caráter que tem aí e aqui, não é terapia, não é coach, não é livro que você compra no aeroporto, nada disso. Não é um curso, não é uma didática, não é uma pedagogia, não é um caminho de um comportamento, não. É uma pessoa. Pessoa. Por isso que Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele te dá um convite chamado convite da graça. E diz assim: vinde a mim. Olha que texto, conhecido de todos nós, mas eu gostaria de explicá-lo. Vinde a mim. Quem? Todos. Por que todos? Porque, como diz o apóstolo Paulo, todos o quê? Pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? O seu caráter. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano perdeu o caráter de Deus, a semelhança de Deus. Não tem mais agora o caráter de Deus no ser humano. Então a Bíblia é clara em dizer: todos, destituídos do caráter de Deus. Como é que nós resolvemos então o nosso problema? Vinde a mim, todos, os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas pastor, aquele não está chamando quem tem problema de caráter. Aquele está chamando quem está cansado. Não é cansaço físico, meu irmão. Cansaço físico, Jesus não precisa. Você não precisa de Jesus para resolver cansaço físico. Precisa? Você precisa de quê? De quê? Cama, sono. Sim ou não? Sono. Dormiu, resolve. No outro dia está animado de novo. Cansa tudo de novo, sim ou não? Então aqui não é cansaço físico. Aqui é o que, pastor? Aqui é sobrecarga. Essa sobrecarga é a vida tentando ser melhorada a partir de mim. Aqui é a vida tentando resolver meus dilemas. Aqui sou eu tentando melhorar minha performance. Aqui sou eu tentando ser um marido melhor. Sou eu tentando ser um pai melhor, sozinho, e não consigo. Aqui sou eu tentando ser fiel, não consigo. Aqui sou eu tentando guardar mandamentos, não consigo. Aqui sou eu tentando viver o melhor do comportamento humano e não consigo. Então ele está dizendo: vinde a mim, quem? Todos os que estão cansados, os que estão sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? De um caráter torto. Cansados de quê? De fracassar, porque tem um caráter pecaminoso. Vinde a mim. Aprenda a ir a Jesus. E depois ele diz assim: e eu vos aliviarei. Olha que mensagem. Vinde a mim todos os que estão cansados, os que estáis cansados e sobrecarregados, cansados de fracassar, cansados de pecar, cansados de prometer e não cumprir, cansados de errar na mesma questão, cansados de falhar no mesmo quesito. Vinde a mim, vinde a mim. O problema de vocês é a distância de mim, é viver sem mim, é andar sem mim, é estar sozinhos. Vinde a mim. Vocês sofrem, choram, erram, caem, fracassam, erram, fracassam, sofrem, choram, cansam. Por quê? Porque andam sozinhos. Vinde a mim, diz Jesus Cristo. E eu vos aliviarei. Diga amém.
Ai, pastor, mas é o vício que eu tenho, é muito grande. Ei, Jesus Cristo tem poder sobre ele. Diga amém. Ah, pastor, mas o senhor não conhece minha esposa, ela é muito... Ei, Jesus Cristo tem poder. Vinde a mim. Só que agora qual é o nosso problema? Imagina que é uma pregação evangelística. Estou pregando para um auditório com 400 pessoas que nunca foram batizadas, que nunca estudaram a Bíblia, que não andam, que não conhecem a Deus. Estou agora as convidando para vir para Deus, ok? É só uma ideia. Então, qual é o problema da pessoa? Ela vai para Jesus. E eu faço apelo, como o famoso Billy Graham, para um auditório de 100 mil pessoas. E aquelas multidões, as pessoas caminhando como formigas, indo para um apelo, na direção de aceitarem a Cristo. Qual é o nosso problema? Nós vamos a Jesus, só que nós vamos uma vez só. A gente vem para a igreja, a gente vem para Jesus, a gente estuda a Bíblia, a gente entende que Deus, opa, entendi e estou entendendo, ok, vim para a igreja. Então, ir a Jesus, na cabeça do crente, é o momento da conversão. E aí nós achamos que a conversão é um evento que aconteceu em algum momento da nossa história. E aí eu digo a vocês, conversão é só uma vez na vida? Não. Por quê? Porque o dia que você se batizou, você não perdeu a natureza pecaminosa. O dia que você veio para Jesus, você não perdeu a natureza pecaminosa. Se você tivesse perdido a natureza pecaminosa no dia que veio para Jesus, não bastaria só essa vez, não precisaria vir mais. Por quê? Porque já não tem mais a natureza pecaminosa, voltou a ser como quem? Como Adão no jardim do Éden, perfeito, pleno. Agora não tem mais inclinação para o pecado, não tem mais inclinação para o mal. Então está tudo certo, sim ou não? E aí eu pergunto, é assim que aconteceu com você? Não. Então nós vamos uma vez só na vida. No dia do batismo, ou no dia que aceitei Jesus, eu vim a Jesus. E agora? Agora paramos de ir a Jesus. E esquecemos que o texto continua dizendo, quando ele diz no verso 29, tomai sobre vós o meu o quê? O meu jugo. Vocês sabem o que é jugo? Pode ser que alguém não saiba o que é jugo. Eu faço questão de explicar. Porque somos todos urbanos, mas jugo é uma coisa de gente da roça. Jugo é um instrumento de madeira que se coloca no pescoço de dois animais. Não existe jugo para um animal só. Quando é um animal só, que está lá que você o vê com um emaranhado de madeira atrelado ao pescoço, aquilo ali é canga. Para quem coloca canga? Se coloca canga em um animal, em um boi, em um cavalo, em um bezerro, pulador de cerca. Então coloca-se mais ou menos exatamente assim, como se fosse um A, e o pescoço do bicho está lá no meio. Então ele tem uma ponta para cima e os pés para baixo. De maneira que quando ele vai pular a cerca, a madeira agarra, não tem jeito. Isso é canga. Colocaram a canga no bezerro, porque o bezerro é pulador, fujão. Pronto. Já fiz isso na roça com meu pai. Agora, o que é jugo? Por isso que a Bíblia diz, não vos prendais a jugo o quê? Desigual. Só pode ter jugo para dois. O que é jugo? É isso aqui. Aqui está o pescoço de um, aqui está o pescoço do outro. Aqui embaixo passa um varão, ligando as duas extremidades do jugo, de maneira que os dois estão o que agora? Juntos, impossibilitados de quê? De quê? De quê? De quê? De se separar. Como é que eu treino o bezerro novo? Para ser puxador de carroça, puxador de madeira, puxador de carga, puxador de lenha. O bezerro não sabe puxar. Então eu coloco o bezerro junto com o boi experiente. Ah, mas é interessante de ver, porque o novo quer deitar, o velho arrasta. Porque ele é firme, certo, seguro. O novo quer ir para a esquerda, para a direita, o outro é aqui. Não tem jeito. Enquanto estiver atrelado ao jugo,
com o boi velho, experiente, ele vai chegar no objetivo final, porque ele está do lado, colado, inseparado do velho. Aí Jesus diz assim: vinde a mim. Aí nós vamos, só que a gente vai uma vez só na vida. A gente vai, aceita Jesus, e a gente volta a viver a nossa vida sozinhos. Não andamos com Jesus. Não levamos Jesus conosco. Vamos orar à noite para dormir. Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso. Mas como foi maravilhoso? Conta como foi maravilhoso. Tropeçou, a unha ficou roxa. O pneu do carro furou. Passou mal do estômago. Se atrasou para o trabalho. Aí chega de noite. Obrigado pelo dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. E disse que isso é oração. Estão entendendo, sim ou não? Como é que seria estar com Jesus? Senhor Jesus, você ouviu que coisa ruim foi esse dia? Aí você conta para Jesus. O texto bíblico diz assim, ó, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. E o que mais? Agora podem ir embora porque já vieram, sim ou não? Podem ir embora, sim ou não? Podem ir embora sim. Podem ir embora com quem? Agarrado a Jesus, atrelado a Jesus, colado em Jesus. Vinde a mim, mas ele diz, vinde a mim, e agora passe a andar comigo. Agora qual é o resultado? Eu vou a Jesus. Agora eu vou a Jesus e permaneço em Jesus. Eu passo tempo com Jesus. Eu não vou para a vida de Jesus. Eu trago Jesus para a minha vida. Então Jesus agora passa a ser a principal parte da minha vida. Então se ir para a academia é algo bom, eu gosto de academia, minha esposa vai comigo. Mas quem é que não pode deixar de ir comigo para a academia? Jesus? Mas pastor, levar Jesus para a academia? Claro. Se é bom trabalhar, imagina como seria bom trabalhar com quem? Com Jesus. Jesus com você no período do expediente. E agora você está com Jesus, você está em Jesus, amém? Aí você não pode esquecer que diz a Bíblia, Enoque andou com Deus. Sim ou não? Lá em Gênesis 5. Só que agora Hebreus diz assim, Enoque alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Gênesis diz que Enoque andou com Deus. E o apóstolo Paulo diz, Enoque agradou a Deus. O que é agradar a Deus, pastor? É ter uma vida sem nenhum pecado? Essa é a nossa cabeça legalista. Quanto mais perfeito, quanto mais sem pecado, mais Deus me ama. Como um pai ama um filho obediente e um professor ama mais o aluno aplicado, com notas boas. Sim ou não? Não é assim a nossa vida? Não é assim nosso dia a dia? A ideia da meritocracia, sim ou não? Não é isso que a gente está acostumado a viver e fazer? Então achamos que com Deus é assim. Mas não se esqueça que a Bíblia diz, Enoque andou com Deus. E agora diz, Enoque alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Você agrada a Deus quando anda com Jesus Cristo. Quando você anda com Jesus Cristo, você deixa de ser laodiceano morno, que tem Jesus do lado de fora e passa a ter Jesus do lado de dentro. Diga amém? Então, terminando, qual é o resultado, pastor? Qual é o resultado? Qual é o resultado, então, agora, para que eu resolva meu problema de caráter? Qual é o meu problema de caráter? Sou bravo demais. Quando eu penso, já falei. Como é que é? A gente fala pavio curto, não é? Estupim curto, pavio curto. Brigo no trânsito. Estou usando exemplos aqui, né? As pessoas se distanciam porque tento ser legal, mas não consigo. Medo. Caráter desvirtuado. Aí ele diz assim, vinde a mim. Quem? Você.
cansado de um caráter errante, cansado de fracassar, cansado de ser derrotado, cansado de tentar e apenas aprender que nunca consegue, vinde a mim, se eu vos aliviarei. Por quê? Porque vai haver uma transformação. Quando eu vou para Jesus e fico nele, com o jugo dele, colado nele, agarrado nele, aí aparece o terceiro verbo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde, tomai e aprendei. Vinde a mim. Só que agora não volte sozinho. Vinde a mim. Coloca o jugo. Me prenda a você. Olha, me prenda a você. Aprenda a me levar com você. Coloque o jugo. Aprenda a me levar com você. Não se desgrude de mim. Não me deixe separado. Não me deixe sozinho. Me coloque ao teu lado. Vem comigo, eu vou com você. Jugo. Andando junto com Jesus. Junto com Jesus. Day by day. Every day. Todo dia. Cada dia. Até o último dia. Andando com Jesus. O que vai acontecer, pastor? Vai acontecer aquilo que naturalmente acontece no panorama dos relacionamentos. O que acontece quando você anda demais com uma pessoa? Começa a falar parecido com ela, assim ou não? Começa a gostar da comida que ela gosta. Algumas coisas você fala, nossa. Alguém fala, rapaz, tu tá falando igual fulano. Sim ou não? Por quê? Porque você passa a andar junto. E sabe qual é a coisa mais interessante? A psicologia diz algo fantástico sobre isso. Que nós só temos a habilidade de imitar aqueles a quem nós admiramos. Uau, gente. Então imagina você agora andando com Jesus todo dia. Como é que não vai admirar Jesus? Sim ou não? Passa a admirar Jesus. Agora então a gente entende por que Ellen White diz no livro Caminho a Cristo. É pela contemplação o quê? Termina. Que nós o quê? Que nós o quê? Então é pela contemplação. Não pode contemplar não é pelo Zoom. Não. Não é EAD. Não é ensino à distância. Não. Aqui o ensino é o quê? Diga para mim. Qual é o contrário do ensino à distância? Qual é o contrário? Presencial. Eu estou aprendendo com Jesus dia a dia, por quê? Porque primeiro, Ele é real para mim, Ele é uma pessoa que caminha comigo, Ele é presencial na minha vida, então eu ando com Ele, caminho com Ele, faço tudo com Ele, estou aprendendo com Ele, eu não percebo, mas as pessoas começam a perceber, estás ficando diferente, a esposa começa a perceber, o filho começa a perceber, o que está acontecendo com o papai, o que está acontecendo com a professora, o que está acontecendo com meu marido? Está acontecendo a coisa mais maravilhosa prometida pelo poder do Evangelho, uma mutação. O caráter de Jesus está entrando no caráter pecaminoso desse ser humano, e ele agora está ganhando de volta aquilo que Adão perdera. O caráter de Jesus implantado no caráter do ser humano, e ele está agora voltando a ser semelhante a Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus. Ele então encontra aquilo que o Evangelho diz em Romanos capítulo 5, reconciliados através de Jesus Cristo, nós temos o quê? O que nós temos com Deus? Alguém disse aí, não?
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Qual é o contrário da paz aqui, pastor? Medo. Medo. Lembra de Adão quando peca? Para onde vai? Corre, porque ele disse que sentiu o quê? Tive medo. Agora, reconciliados por meio da fé, temos paz com Deus. Então nós voltamos para o Éden espiritual. Amém? Tiramos as folhas da nossa figueira e vestimos as roupas do Cordeiro de Deus, andando com Jesus. Vinde a mim, tomai sobre vocês o meu jugo, me amarrem a vocês, e vocês vão aprender comigo. Vão ser mansos e humildes, porque eu sou manso e humilde. Vão encontrar paz interior. O caráter de vocês será parecido com o meu. Então, acontece no coração do ser humano a proposta magnífica do Evangelho. O poder de Deus. Amém? Porque isso é o Evangelho para Paulo. Poder de Deus. Conheci uma jovem que quando tinha 5 anos perdeu o pai. Uma família adventista no interior do Pará. O pai fora assassinado. Um homem de Deus, um líder da igreja, um missionário, assassinado por um indígena. Depois dessa situação trágica, de tristeza e dor para essa família e para essa criança, essa menininha começou a sofrer abusos sexuais. Isso foi até a sua juventude, início da sua adolescência. Embora batizada aos 8 aninhos na igreja, não sentiu Deus entrar na vida, no coração. A dor, a tristeza, o sofrimento e o sentimento de que tudo que ela vivia de desgraça e tragédia era sua própria culpa. Medo. O ser humano com medo é uma tragédia. Casou cedo, com a ideia de melhorar a vida. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de casamento, foi traída pelo esposo. Agora a sua vida está de novo em frangalhos. E Catiana encontra na bebida, nas festas, nas danceterias e nas boates da vida a sua fonte de dopamina que ela deveria ter aprendido a encontrar em Jesus Cristo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos fora da igreja, mergulhada em uma vida de pecados. O pecado é como uma droga. Quanto mais usado, a necessidade para a próxima vez é de uma dose mais alta e mais alta. Sempre vai haver a necessidade de uma dose mais alta quando a ideia é pecar. Até que o corpo humano não resista mais. Sempre vai ser assim. Catiana então entendeu que não havia mais valor e nem sentido na vida. Uma manhã, saindo do hospital de onde trabalhava, parou o carro para fazer um lanche
E de repente se viu diante de uma loja de materiais de construção e veio a ideia, é hoje. Desceu, foi até a loja, decidida a comprar uma corda. Perguntou para a vendedora, quanto custa 3 metros de corda? Ela disse, é por quilo. Quantos quilos, quanto custa os quilos equivalente a 3 metros? A moça foi procurar ver a corda, enquanto o rapaz perguntou sobre a corda, outro vendedor, a moça disse, achei a corda, tem corda suficiente para alguém se matar. Catiana comprou 3 metros de corda, colocou no carro e agora saiu da sua cidade para uma região de chácaras. E de repente encontrou a porteira de uma chácara aberta. E encontrando essa porteira aberta, entrou com o carro. Obrigado. Na casa não havia ninguém. Ninguém. Estacionou o carro no fundo da casa, escondeu o carro. E agora pegou a corda e foi procurar um lugar onde ela poderia se enforcar. E ela achou um puleiro de galinhas. Conseguiu subir uma ponta de um caibo. Ali ela amarrou a corda, fez um nó, amarrou ao seu pescoço e se dependurou, ficando a meio metro do chão. Não sei quanto tempo é necessário para uma pessoa perder a vida no enforcamento, mas Catiana se enforcou. E de repente apareceu alguém. Olhou o carro primeiro e entendendo que o carro havia sido roubado, achando. Quando andou, viu Catiana estirada na corda. Imaginou que ela já estivesse morta, foi atrás de alguém para ajudar a tirar o corpo. Achou alguém, foram atrás de uma faca para cortar a corda. Até que subiram, conseguiram cortar a corda. Quando cortaram a corda, caíram ambos, ou todos, no chão. E quando Catiana caiu no chão, ela voltou. Acordou. Tiraram imediatamente a corda do seu pescoço e ela entrou em prantos. Foi hospitalizada, foi para uma clínica. E nessa clínica ela ficou por 1 mês. Não resolveu nada. Isso foi final de 2021. Entrou 2022. E Catiana só tinha condições de viver o que estava acostumada pela prática pecaminosa: beber, sair, beber. Fui convidado para fazer meia semana de mordomia na igreja do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. E era numa quarta-feira à noite. Eu estava sentado ali esperando o louvor terminar. Já tinha mandado o PowerPoint, a aula, o seminário de mordomia para o pastor, mandar para o pessoal da mídia. E de repente eu ouço uma voz dizendo no meu coração, impressionando a minha mente: não faça o seminário sobre mordomia, pregue sobre fé. E eu abri a Bíblia no meu sermão de Lucas capítulo 8 e nós pregamos. E terminei o sermão dizendo que Jesus, aquele dia, quando ressuscitara a filha de Lázaro, fizera 2 ressurreições. Porque era uma menina morta fisicamente e tinha um homem na casa de Jairo morto espiritualmente. Porque dissera: deixe Jesus embora, a tua filha já morreu, ele não pode curá-la. Isso é morte espiritual. Não acreditava que Jesus fosse capaz de ressuscitar. Então eu terminei o sermão dizendo: se nessa noite há alguém morto espiritualmente, Jesus Cristo pode ressuscitar você. Fizemos a oração e fomos embora. Era o primeiro dia, depois de 7 anos, que Catiana entrara numa igreja adventista. Ela estava lá aquela noite. Viera quinta-feira, sexta-feira, sábado, e no domingo, onde eu não pregava mais, ela também estava. E depois me mandou mensagem contando a sua história, dizendo que naquela noite de quarta-feira e naquele final de semana sobre mordomia cristã, Deus resgatou o seu coração perdido. Eu tive a alegria de, meses depois, encontrar Catiana em um acampamento de oração, onde ela estava aprendendo a andar com Deus. E na inauguração da igreja, em novembro do ano passado,
tive a alegria de entrar no tanque batismal 3 da manhã e batizar Catiana para a honra e glória de Deus. Catiana hoje está feliz, tem 2 empregos, canta no coral da igreja, está aprendendo a andar com Deus dia a dia. Vinde a mim. Para quem é isso? Para os cansados, sobrecarregados pela presença do pecado na vida. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Me coloca ao seu lado e andando comigo dia a dia, você vai aprender de mim e vai encontrar descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero orar nessa hora para aqueles que querem ser aliviados por Jesus Cristo. Não sei se estou pregando para alguém ainda não batizado, mas pastor, por que tanta diferença? Não, aqui há diferença. É que nós entendemos que se você ainda não foi batizado, você precisa avançar nesse compromisso com Jesus, ser batizado e agora andar com Jesus todos os dias. Eu gostaria de orar por você, mas não só por você que não é batizado ainda, por todos aqueles que entenderam nessa noite que a conversão é uma experiência diária. Ir a Deus é uma experiência diária. Permanecer em Jesus é uma necessidade diária. E querem ter paz. Paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você venha de onde você está sentado para esse lugar, pertinho de mim, para orarmos nessa hora. Quem é cansado, quem é errante, quem é fraco, quem tem medo, venha. Quem sofre com um problema de caráter, vem. Mas venha sabendo que ao vir a Jesus, primeira coisa, Ele tira o seu medo, diga amém? E Ele enche seu coração de paz. Vinde a mim e eu te aliviarei. Agora, por favor, venham mais perto. Sempre que é para Jesus, venha para mais perto ainda. Podem vir, podem se acercar de mim. Isso, aqui, venham pertinho, venham. Agora que vocês vieram, por favor, quando você deitar para dormir, a sua cota espiritual zera. E quando você acordar, todo dia que você acordar, você acorda vazio. Por quê, pastor? Porque eu e você ainda temos a natureza pecaminosa. Não existe fé acumulativa. Vim para a igreja hoje, assisti o sermão, o pastor fez uma oração, agora tomei vitamina. Aí eu pergunto, para vitamina se toma de mês em mês? Não. Comida se come a cada uma semana? É assim ou não? Você dorme uma vez no ano? Sim ou não? Por que você aprende a fazer coisas todo dia? E temos dificuldade de ir a Jesus e renovar a nossa vida com Jesus todo dia. Então hoje é só por hoje. Amanhã de manhã, para onde vais? Quando os olhos se abrirem, para onde vais? Não vá para o celular, ver quem te mandou uma mensagem, quem curtiu sua foto. Não vá atrás de alguém para conversar. A primeira coisa que tem que haver com um marido e uma esposa, no primeiro momento da manhã, é separação. Vixe, pastor, um casal cristão começa o dia se separando e não se juntando.
Eles se juntam depois. Eles começam o dia. Esposa, fica aqui que eu estou indo. Para onde? Para o meu lugar secreto com Jesus Cristo. E ela fica no lugar sozinha com Jesus Cristo. Amém? Depois, entendendo a necessidade, o momento, vai, faz uma oração juntos, lê a meditação e a vida. Não, mas sozinhos. Começam se separando. Porque a sua melhor companhia no começo do dia não é sua esposa, não é um filho no quarto, não é um amigo na sua casa, não é alguém no seu celular. A sua primeira companhia no começo de um dia se chama Jesus Cristo. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, cola comigo e não me solta mais. Então você começa com Jesus. Nas minhas manhãs, enquanto estou com Jesus orando, normalmente é dentro do meu carro, lá no -1 da garagem do prédio. Moro no 7º andar. Eu não sei o que o porteiro pensa de mim. Se na madrugada está acordado me vendo todas as madrugadas, atravessando a porta do apartamento, entrando no elevador, entrando para a garagem, e depois eu sumo como Mr. M. Não sei o que ele pensa. Depois de um tempo faço o trajeto de volta. Ali é meu lugar. Pastor Avelar, sento no banco traseiro, olho para o lado e abro meu coração para o meu melhor amigo. A melhor coisa de andar com Jesus é que para Ele você pode contar tudo. Tudo. Em algum momento desse momento da minha caminhada com Ele ali, eu coloco a cabeça do lado de lá, em cima do banco do Carol, do lado, e diz: Senhor, agora é a hora do jugo. Coloca o jugo. Cola meu pescoço no teu, porque eu vou sair para começar meu dia. E eu não quero viver sem Jesus. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com toda a sinceridade do meu coração, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, da minha história, porque eu estou vivendo meus dias com Jesus Cristo. E eu espero que vocês façam a mesma coisa. Vinde a mim, colhem comigo e aprendam de mim. Vocês vão ter paz com Deus. Amém? Querido Deus, estamos nos domingos à noite aprendendo sobre o grande conflito. E nessa noite, a tua palavra foi aberta. Entendemos o Senhor criando com a sua graça, recriando com a sua graça. Mas nesse período entre o perfeito do Éden e o perfeito de Apocalipse, o novo Éden, estamos nós, podendo aprender a viver a beleza de uma vida transbordando na mesma graça, andando com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, aprendendo a ter o caráter de Cristo, substituindo o nosso caráter que é mau, que é tirano. Então, meu Deus, aqui estão os teus filhos, pessoas sinceras de coração, que vieram nessa noite entendendo que estão vindo a Jesus. Ninguém vem a Jesus e volta do mesmo jeito. Então, ó Deus, nessa noite, primeiramente eu peço, leva teus filhos para casa com o coração cheio de paz e alívio, mas que agora aprendam e andem com Jesus a cada dia. E nesse andar com Jesus a cada dia vão aprender, ou nós vamos aprendendo a ter o caráter de Cristo. Isso é salvação.
fruto de um relacionamento com uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, Deus comigo. Então, ó Deus, aprendendo a ter o caráter de Cristo, estaremos prontos para ocupar o nosso lugar junto a Cristo no céu e para sempre. Porque lá onde tudo é perfeito, será ocupado por pessoas que se acostumaram a viver a beleza da perfeição no relacionamento com Jesus aqui. Não na ausência plena das falhas, mas na beleza plena do relacionamento com Jesus Cristo. O céu não vai ser estranho para nós, porque aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é amorável, aquilo que é amável, aquilo que é perfeito, aquilo que é belo, aquilo que é harmonioso, aquilo que é glorioso, hoje pode fazer parte da nossa vida pela presença de Jesus Cristo. Então o Senhor está nos preparando para morar no céu com Jesus, através da presença de Jesus, pelo poder do Espírito Santo atuando em nós. Meu Deus, essa é a bênção espiritual que eu peço sobre essa igreja nessa noite. E peço confiando nele, no nome dele, por ele, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Gilson. Queridos irmãos e irmãs, uma ótima semana e que possamos confiar nesse Deus que pode todas as coisas e que inclusive vai recriar, né? Vai trazer novidade para todos nós. Obrigado, pastor Gilson, Vânia. Uma feliz semana a todos e aos queridos que nos acompanham também de casa.